E aí, tudo bem? Olha só, a gente sabe que quando o período de provas vai se aproximando, bate aquele desespero, né? É muita leitura, é conceito complexo para todo lado, principalmente numa disciplina pesada como Política e Teoria de Estado 2. Mas pode respirar fundo. O objetivo dessa nossa revisão intensiva aqui não é ficar lendo um livro didático gigante para você, nada disso. A gente vai decodificar e organizar todo o raciocínio por trás das engrenagens do Estado. A ideia é transformar aquela teoria toda num mapa mental prático direto ao ponto e que vai salvar sua nota. Então bora lá? Toda a base para nossa estruturação de hoje vem de um material excelente, um resumo super abrangente feito pela Fernanda Magni Berthier. O grande lance dessas notas é justamente a capacidade de pegar teorias políticas super profundas e destilar tudo isso em conceitos estruturados. É muito mais fácil de memorizar. As categorias, as distinções e, claro, as famosas palavras-chave que a gente vai ver aqui são exatamente aquilo que as bancas e os examinadores adoram cobrar nas questões discursivas e de múltipla escolha. E o nosso roteiro é super simples e focado. Vamos passar por 5 pontos essenciais. 1. Separação de poderes. 2. Estruturas de Estado. 3. Teorias do mandato. 4. Sistemas de governo. E, por fim, 5. Partidos políticos. Começando então pelo nosso ponto de partida, separação de poderes. Presta muita atenção aqui, porque isso despenca em prova. Quando a gente analisa as formulações clássicas para evitar a tirania, é absolutamente crucial entender a definição bem específica que Montesquieu dá para a palavra liberdade. É muito comum nas avaliações tentarem te confundir dizendo que liberdade é simplesmente fazer o que se quer. Mas não cai nessa. A teoria enxerga a liberdade de uma forma dupla, tá? Ela é vista tanto como um meio prático para que as pessoas possam trabalhar, produzir segurança e riqueza, quanto como o fim supremo do direito e da política. Ou seja, a liberdade é o combustível que faz o Estado andar e, ao mesmo tempo, o destino final aonde ele quer chegar. E aí você pode estar se perguntando, legal, mas qual é exatamente o papel do Estado sob essa ótica liberal clássica? Outra armadilha clássica de exame é você assumir que a função do Estado é garantir a felicidade dos cidadãos. Esquece isso. Sob a visão liberal clássica, o Estado é estritamente não intervencionista. O executivo está ali só para manter a ordem interna e a segurança externa, e ele é totalmente submisso à lei. O Estado julga e pune. E só. Não é trabalho dele deixar ninguém infeliz, viu? A busca pela felicidade é uma tarefa que fica exclusivamente para o próprio indivíduo, lá na esfera privada dele. Vamos avançar para o nosso segundo tópico, estruturas de Estado. Essa é de longe uma das distinções mais importantes que você precisa levar para a prova. A diferença técnica entre confederação e federação. O grande divisor de águas aqui são duas palavrinhas, soberania e secessão. Pensa numa confederação como uma aliança entre estados que são soberanos. Eles mantêm o direito de secessão. O que isso quer dizer na prática? Que eles podem legalmente pegar as malas e sair do bloco a hora que quiserem. Já na federação, a história é outra. Os estados são apenas autônomos. Eles não têm soberania internacional própria e, o mais importante, não têm direito de secessão. Estão amarrados de um jeito que não dá para desfazer. Para não esquecer na hora da prova, grava assim. Confederação tem soberania e pode sair. Federação tem só autonomia e é um casamento sem divórcio. Indo agora para o tópico 3, teorias do mandato. Analisar as teorias do mandato é basicamente entender as regrinhas do jogo sobre como os representantes devem se comportar e como a gente cobra eles. O material divide isso em 3. O mandato imperativo, o imputativo e o partidário. Se você olhar de perto, isso é quase uma linha do tempo evolutiva. No mandato imperativo, o representante é só um porta-voz. Ele está totalmente preso àquelas ordens estritas de quem votou nele. No mandato imputativo, que é o representativo clássico, a chave muda. O representante agora atua em nome de toda a nação, tendo independência para decidir o que é melhor para o bem comum. E, por fim, no mandato partidário, a lealdade desse representante não é só com o eleitor genérico, mas sim com as diretrizes e regras do partido político pelo qual ele foi eleito. Entender essa escadinha destrava quase qualquer questão sobre o assunto. E já que estamos falando de representação, tem um detalhe fascinante sobre a visão do liberalismo clássico a respeito dos parlamentos. O liberalismo acreditava que a política precisava ser focada puramente no parlamento e no indivíduo. Então, para que esse parlamento conseguisse produzir o que eles chamavam de vontade geral, os representantes tinham que ser verdadeiros notáveis usando exclusivamente a razão.
A regra de ouro aqui, e que é muito testada, é que esses legisladores precisavam ser 100% blindados, completamente livres das pressões de grupos intermediários. A gente está falando de não ter influência de sindicato, de corporação e nem mesmo de partido político. Qualquer pitaco de fora era visto como uma contaminação dessa tal racionalidade pura. Ponto 4 da nossa revisão: sistemas de governo. Para entender como sistemas de governo caem em prova, a gente precisa se fazer uma pergunta central. Pensa comigo, o que é que de fato engatilha a queda, remoção de um líder máximo do país? Será que uma simples crise política ou ser muito impopular já basta? Ou será que o cara precisa obrigatoriamente cometer um crime jurídico tipificado lá na lei? É essa pergunta que cria a base para uma das questões de ciência política que mais reprova a gente por aí. E a resposta para isso divide o mundo em dois cenários super claros. No parlamentarismo, a ferramenta principal é a famosa moção de desconfiança. Ela serve para resolver uma crise de governabilidade ou aquela falta de clima entre o primeiro-ministro e a maioria do parlamento. Ou seja, se o governo está politicamente fraco, ele pode cair sem precisar de nenhuma burocracia criminal pesada. Agora, no presidencialismo, a conversa muda totalmente. O mecanismo lá é o impeachment. E o impeachment é rigoroso. Não adianta o governo ser impopular ou ruim. Tem que ter o cometimento comprovado de um crime de responsabilidade. A linha exata que divide esses dois sistemas é justamente essa. Um cai por falta de apoio político e o outro exige comprovação de um crime jurídico. Guarda bem isso. Outro detalhe que é ouro puro para a hora da prova é a divisão do poder executivo lá no parlamentarismo. No nosso sistema, o presidencialismo, a gente está acostumado com uma pessoa só sendo tudo. Mas no parlamentarismo, a divisão é claríssima. De um lado da moeda, você tem o chefe de Estado. A função dele é mais simbólica, atuando como defensor político da Constituição e mantendo a estabilidade. Do outro lado da moeda, você tem o chefe de governo, que quase sempre é o primeiro-ministro. É ele que senta na cadeira para gerenciar o país, tocar as políticas públicas e lidar com a dinâmica do dia a dia. Você precisa saber separar quem representa o Estado de quem de fato governa a máquina. E chegando ao nosso quinto e último tópico: partidos políticos. Para você nunca mais confundir um partido político com, sei lá, um movimento social qualquer no meio de uma questão, nosso material listou umas características inegociáveis. Os partidos são forças coletivas organizadas para valer com o objetivo de influenciar o Estado. Os membros obedecem a regras permanentes. Mas o que realmente separa um partido político do resto é o objetivo final: a busca incessante pela ocupação de cargos eletivos. O foco de um partido é entrar na máquina institucional. É ganhar a eleição para assumir o poder estatal. Lembra desses pontos que você elimina fácil qualquer pegadinha de múltipla escolha. Para a gente começar a amarrar todo o conteúdo dessa nossa revisão, você precisa internalizar um paradoxo que está logo no início das notas de estudo. A frase é assim: embora seja clássica a expressão separação de poderes, o Estado é uno e indivisível. Parece confuso, mas faz todo sentido. As funções do Estado, que são legislar, executar e julgar, elas são sim separadas e entregues para órgãos diferentes, mas apenas para evitar que um acabe tiranizando o outro. No entanto, o poder do Estado em si não é fatiado. O poder estatal, a sua soberania perante a sociedade civil, continua sendo uma coisa só. O Estado é um bloco só, inquebrável. Bom, chegamos ao fim. Com essa nossa análise totalmente focada em distinções estruturais, tipo soberania versus autonomia, ou crise política versus crime de responsabilidade, a sua base teórica para encarar a prova está super sólida. O segredo do sucesso nessas avaliações é focar na estrutura, na essência de cada conceito. Mas antes da gente encerrar, eu quero te deixar uma provocação. Já parou para pensar em como entender perfeitamente essas engrenagens não só garante aquela nota 10 na prova, mas também é a chave para a gente conseguir interpretar de verdade as crises políticas e institucionais que a gente vê no noticiário todo santo dia? O que a gente estuda aqui é literalmente o manual de funcionamento do mundo em que a gente vive. Boa sorte nos estudos, arrebenta na prova e até a próxima.